Então vamos para mais uma questão aqui, ó. Usa as propriedades das integrais definidas para verificar a veracidade ou falsidade das seguintes desigualdades, né? Sem calcular as integrais. Então não é para calcular as integrais, tá? Então tem essa integral aqui, ó, de meio a 3/4 de raiz de x sobre 1 menos x de dx, maior que zero. E a outra 0 a 3, x ao quadrado sobre 2 menos cosseno, né? Menor que zero, tá? Então a gente vai analisar o integrando, a função do integrando, tá? A gente vai ver se a função é positiva, se é negativa, né? Então a gente vai fazer nada mais, nada menos que uma análise de sinal. Tá, então vamos pegar aqui a letra A, né? Então vamos para a letra A aqui. Primeiramente a gente vai começar analisando a função do integrando, né? Que é a raiz de x sobre 1 menos x, tá? Primeiro a gente vai analisar, a gente vai fazer um quadro de sinais, né? Para analisar o sinal. Primeiro a gente vai botar a raiz de x, depois a função 1 menos x e depois a função inteira, né? Aí eu vou botar isso um pouco mais para baixo. Aqui tá bom. Aí a gente vai passar um traço aqui, ó, né? Parei que esse traço é um pouco torto. Passa um traço aqui, certo? Beleza. E aí a gente vai reparar as raízes, né, das funções. A função raiz de x, a raiz é zero, né? Se você igualar a zero e resolver, tu vai ver que x é igual a zero. E o menos x, se você igualar a zero, você chega que x é igual a 1. Então a raiz é 0 e 1, né? Como na letra A ali, a gente vai analisar, falando de intervalo, a gente vai analisar de 1 sobre 2 até 3/4, né? Eu posso fazer a análise desse sinal aqui, desse quadro de sinais, eu posso fazer do zero em diante, porque o zero é a primeira raiz, né? É a menor raiz, né? Então eu posso botar aqui, ó. Eu posso pegar os intervalos do zero, né? Ou seja, eu posso pegar o intervalo 0 menor que x menor que 1, né? Que é o que? Que é da raiz, né? Que é da raiz da função raiz de x até a raiz da função 1 menos x, tá? Eu botei a parte do zero, né? Por causa do intervalo que a gente vai analisar, que é de 1 sobre 2 a 3/4, né? Aí depois eu posso botar... Depois eu posso botar de 1, né? Até o infinito. Tá? A partir do 1 ali. Certo? E agora a gente vai analisar o quadro de sinal. Tá? A gente vai montar o quadro de sinais. Aí você vai lembrar que a função raiz de x, ela é assim, ó. Ela é a partir do zero e vai assim. Então, ela é toda positiva, né? Ela é toda positiva para qualquer intervalo do zero mais infinito. Então, ela vai ser positiva aqui e aqui, tá? Agora, a função 1 menos x, ó, você vai lembrar aqui. 1 menos x, né? Você vai lembrar que a função ela é decrescente, né? A raiz dela é no 1. Tá? Se você igualar a zero, resolver, você chega que x é igual a 1. Então a raiz dela é no 1 e a função é decrescente, ela é mais ou menos assim, né? E aí, ó, para valores do menos infinito, né, até o 1, né? Eu tenho a função sendo positiva, né? F é maior que zero. E do 1 até mais infinito eu tenho a função sendo negativa, ficou abaixo do eixo x, né? Ou seja, f menor que zero. Então, eu tenho aqui x entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1, ó, ficou na parte positiva. Agora, do 1 para o infinito, ficou na parte negativa, né? E aí a gente vai fazer o jogo de sinal, ó. A gente vai dividir os sinais, né? Já que é uma divisão aqui, a função mais dividido por mais dá mais dividido por menos dá menos, tá? Certo? E aí eu já tenho o sinal de f, tá? Então, como essa primeira integral ela é
Então, começa a primeira integral no intervalo de meio, né, até 3/4, né? Meio é 0,5, 3/4 0,75. Então tá dentro do intervalo de 0 a 1. Então, a função f ela é positiva nesse intervalo, né? Implica que a função f de x, ó, igual a raiz de x sobre 1 menos x, né, ela é positiva nesse intervalo. Então eu posso dizer que ela é maior que ou igual a zero, né, no caso de ser a raiz, né? Posso dizer que ela é maior que ou igual a zero, né? E aí a gente usa aquela propriedade, né, que diz o quê? Que se f de x for maior que ou igual a zero no intervalo AB, então a integral de AB da f também é maior que ou igual a zero, né? E aí a gente vai concluir, né? Como a função ela é maior que ou igual a zero nesse intervalo, né, de meio até 3/4, então a integral de meio até 3/4, né, de f, né, que é a raiz de x sobre 1 menos x, é maior que ou igual a zero, tá? Ou seja, se é maior que ou igual a zero, pode ser maior, né, ou zero. Ou seja, em particular, integral de meio até 3/4, raiz de x sobre 1 menos x dx, é maior que zero, né? Então a primeira aí é verdadeira, tá? Essa primeira expressão aqui é verdadeira. Agora resta ver se a segunda, ó, de 0 a 3, x ao quadrado, 2 menos cosseno x, né? É menor que zero. Resta ver se a segunda é verdadeiro ou falso, né? Menor que zero. Vamos ver. Então na letra B, a gente tem integral de 0 a 3, né, de x ao quadrado. Deixa eu ver, é x ao quadrado? É. 2 menos cosseno x, né? Dx. A gente precisa ver se isso é menor que zero, tá? Então vamos ver. Bom, a gente sabe que x ao quadrado é uma função sempre positiva, né? Lembra que todo número elevado ao quadrado é positivo? Então a gente sabe que a função, vou botar assim, f de x igual a x ao quadrado, né? Essa função é sempre maior que ou igual a zero, tá? Para todo x que pertence a R. Lembra do gráfico dela? Ó. O valor de y vai estar sempre acima do eixo x, né? Para qualquer valor de x a função é positiva, tá? Em particular para o intervalo, né? Em particular para o intervalo de 0 a 3 também, tá? Ela vai ser positiva, maior que ou igual a zero. E falta ver a função cosseno, né? A gente sabe que a função cosseno é uma função trigonométrica. A gente sabe que está entre menos 1 e 1, não é? Não é assim que a gente aprende? Que eu vou chamar de g. Chamar a função cosseno de g, né? Aí, como eu quero chegar na função 2 menos cosseno x, eu vou precisar multiplicar tudo por menos 1, né? Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Tá, então vou ficar o quê? Vou ficar com cosseno x, ó. Menos, né, cosseno x. Eu vou inverter o sinal da desigualdade, né? Ou seja, eu vou virar a desigualdade para cá e para cá, né? E aí vai ficar 1 aqui e menos 1 aqui, tá? Porque eu multipliquei por menos 1. E agora é só somar 2, né? Somar 2 unidades, porque eu quero 2 menos cosseno x na função. Então eu chamei ele de g, mas não era nem g não, ó. E vou chamar de g depois da função inteira, né? 2 menos cosseno x, né? Então quando eu somar 2, eu vou ter o quê?
Eu vou ter 3 ali, maior que ou igual a 2 menos cosseno x, maior que ou igual a 1, tá? Ou seja, a função 2 menos cosseno x, né, ela é maior que ou igual a 1 e menor que ou igual a 3, tá? Tá entre 1 e 3. E eu vou chamar essa de g, né? Então, qual é o intervalo que a gente vai analisar? É qual mesmo? É de 0 a 3. Então, em particular, nossa g de x, né? Como a função está de 1 a 3, né? Em particular, eu vou poder dizer o que? Eu vou poder dizer, em particular, a g, ela é sempre positiva, né? Em particular, g é sempre maior que 0, né? Para todo x real, né? A g é sempre maior que 0. Ou seja, o que eu afirmei aqui? Que a g é positiva, já que ela está entre 1 e 3. Essa imagem, então a g é positiva, né? A g é positiva para todo x real. Em particular, a g é positiva, né? Para x pertencente a 0,3, né? A g de x também é positiva, tá? Então, vou ter o mesmo raciocínio. Vou ter... Quando eu pegar a função, né, x ao quadrado sobre 2 menos cosseno x, eu vi que as duas é positiva no intervalo, né? De 0 a 3. Então, a expressão ela é maior que 0, né? No intervalo de 0 a 3, tá? Se a expressão é maior que 0 nesse intervalo, então a integral também. Então, a integral 0 a 3, x ao quadrado, 2 menos cosseno x dx, também é maior que 0, né? Portanto, a proposição é falsa, né? Portanto, a proposição é falsa. Certo?